Olá, bom dia amigos. Hoje eu vim gravar um vídeo basicamente falando sobre pais de santo, mães de santo, como se costuma falar. São líderes religiosos, na minha humilde, sincera e respeitosa opinião. Posso estar enganado porque eu não sou uma pessoa totalmente informada em relação ao assunto. Se eu estou enganado ao falar isso, de coração, me perdoe. Mas para mim, na minha humilde, sincera e respeitosa opinião, são líderes religiosos, pais de santo e mães de santo. Eu pensava assim, nossa, imagina se um dia eu for um pai de santo. Eu pensava dessa maneira logo depois que me falaram que alguns líderes religiosos, médiuns, diretores de casas espíritas, me informaram, digamos assim, que eu tinha mediunidade e que precisava desenvolver essa mediunidade, esse dom, que todos nós temos, né? Ninguém é mais e nem melhor do que ninguém, na verdade. Porém, umas pessoas nascem com esse dom mais evoluído, outras pessoas nascem com esse dom menos evoluído. Mas ninguém é mais, nem por isso ninguém é mais e nem melhor do que ninguém. Não é por esse motivo que alguém deve se sentir mais e melhor do que alguém, no caso, se nasceu com uma mediunidade bastante aflorada, bastante evoluída, com esse dom espiritual bastante aflorado, bastante evoluído. Mas aí, o que aconteceu? Eu caí na vaidade. Eu pensava assim, nossa, imagina eu ser um grande líder religioso, um pai de santo futuramente. Bobagem minha, entre aspas, como se diz por aí popularmente, como se diz, bobagem em termos. Mas bobagem, eu uso essa expressão porque eu via na mediunidade algo assim, que fazia da pessoa uma maravilha, que fazia da pessoa uma pessoa famosa, de muito sucesso. E não existe nada disso, não tem nada a ver com sucesso, com fama, mediunidade, a espiritualidade. De coração, com sinceridade, eu falo isso. Eu aprendi isso. Isso é coisa séria. Então, aí eu pensei assim, passei a pensar, eu aprendi que a responsabilidade de um líder religioso, de um pai de santo, de uma mãe de santo, por exemplo, digamos assim, é muito grande, é extremamente grande. A responsabilidade que essas pessoas carregam em suas costas, em seus ombros, é algo bastante relevante. Se bem que a espiritualidade apoia essas pessoas, dá um suporte espiritual a essas pessoas. E o que é um líder? Falando agora de uma maneira em geral, o líder é aquela pessoa que representa as outras pessoas, que leva socorro às outras pessoas, as pessoas que são leigas no assunto. O mecânico, por exemplo, não deixa de ser um líder nesse setor, no exercício dessa atividade. Porque eu, por exemplo, eu não sei trocar uma peça de um carro.
talvez não tenha nascido para isso. Então, se todos fossem mecânicos, por exemplo, não iria dar certo. Cada um é para uma coisa, cada um é para um setor. Deus é tão perfeito que permitiu que o mundo fosse assim. Existem várias e várias atividades, profissões, melhor dizendo. E assim como o mecânico, que é uma pessoa especializada, digamos assim, para desmontar carros, para montar carros, para arrumar peças e etc. e tal. O mecânico já não é especializado no que se refere ao futebol, por exemplo. Não joga nada, não sabe praticamente nada de futebol. O jogador de futebol sabe muito pouco em relação à pescaria. Alguns, não estou generalizando, eu não posso generalizar, e assim por diante. E aí eu lembro o seguinte, nunca ouvi falar isso, nunca. As pessoas parecem que querem tapar o sol com a peneira, algumas, não generalizo. Pensamento vira genética. Por quê? Por quê? Porque eu observei na minha vivência que pessoas que pensam de uma determinada maneira têm seus filhos que pensam daquela mesma maneira. Filhos mesmo que se criem, que cresçam longe de seus pais, de seu pai ou de sua mãe. Então, como o pensamento não é genética, não vira genética? Pensamento vira genética, sim. Então, eu, por exemplo, gravo vídeos da melhor maneira possível, sempre a vocês, e o conteúdo desses vídeos, desses vídeos, em alguma pessoa vai ficar, na mente de alguma pessoa. Se eu conseguir ajudar uma pessoa a mudar para melhor, através do conteúdo dos meus vídeos, do meu vídeo e dos meus vídeos, essas pessoas poderão também ajudar outras pessoas. Essas pessoas poderão ajudar outras pessoas a se tornarem pessoas melhores. Isso vira genética. Isso fica colado na nossa mente e se torna genética. Por isso é muito importante nós passarmos à frente o que nós aprendemos. Porque senão ficar para nós alguns aprendizados é como jogar sementes às pedras, não germina. E nós passando adiante, essa semente, essas ideias, essas informações boas, iluminadas, gerarão bons frutos nas mentes de outras pessoas. Mas eu vou terminando o vídeo. Fica o meu pedido de desculpas sincero, por conta de alguns possíveis erros. Fiquem na luz de Deus, fica o meu abraço sincero. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, o que eu quis passar, o que eu quis dizer a vocês. Um abração e até mais.